Sou a doutora Renata Castro, diretora médica da Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro, e vou apresentar para vocês o curso de Medicina do Exercício, Medicina e Fisiologia do Exercício para faixas pretas da nossa federação. A gente hoje vai conversar sobre fisiologia do exercício, sobre controle de doping e sobre alguns procedimentos para realizar em caso de emergência. Essa primeira aula, então, é a aula de fisiologia do exercício. Vamos lá. Quando a gente fala de artes marciais, a gente pode estar falando de diferentes esportes. Todos eles têm as mesmas características em relação à fisiologia. Quais são essas características? A primeira delas é a alta intensidade. Todos eles são esportes realizados em alta intensidade. A outra é a intermitência. Nossos esportes são muito diferentes de, por exemplo, uma maratona, natação, onde o indivíduo vai realizar aquele exercício mais ou menos na mesma cadência o tempo todo. Durante uma luta, durante um combate, a gente tem vários momentos de ataque, momentos de defesa, tem vários momentos diferentes, de intensidades diferentes. Isso vai dar essa característica da intermitência da modalidade. E finalmente, outra coisa que assusta muito quem vai começar a praticar, ou até quem gosta da modalidade, mas não começa a praticar por conta disso, o risco de lesões. É claro que se existe o contato direto, o risco de lesão é um pouco maior, e a gente vai falar sobre isso também. Bom, para a gente conversar sobre fisiologia do exercício, a gente precisa entender algumas características específicas do exercício. Vamos falar então sobre a classificação dos exercícios. Os exercícios eles podem ser classificados em estático e dinâmico. O que é isso? O exercício estático é aquele que existe gasto de energia, qualquer exercício a gente tem gasto de energia, mas o exercício estático é aquele que não há movimento. Por exemplo, quando eu estou apertando essa parede, tentando empurrar a parede, a minha força é muito menor do que a força necessária para deslocar a parede. Então esse é um exercício estático. Já o exercício dinâmico é aquele que há movimentação. Então em qualquer golpe existe um exercício dinâmico. Se eu estiver dando um golpe, dando um soco, por exemplo, contra alguém que é muito mais forte do que eu começo com um exercício dinâmico e quando chegar e não conseguir continuar levando minha mão para frente, eu vou estar exercendo um exercício estático. Em relação ao ritmo, o ritmo de um exercício ele pode ser fixo ou constante, ou variável ou intermitente. A gente já conversou sobre a questão da intermitência. Uma coisa que a gente precisa entender é a questão da via metabólica predominante. Isso gera muita discussão, né? A gente ouve falar, natação, maratona são exercícios aeróbicos, musculação é um exercício anaeróbico. O que é isso? Para a gente poder entender isso, a gente precisa entender essas três vias metabólicas. Perceba que quando a gente fala de via metabólica, a gente está falando sobre predominância, o que significa dizer que o exercício, ele tem, quando a gente está realizando o exercício, todas essas vias elas estão funcionando. A diferença é qual delas está sendo a predominante. E por que a gente fala em predominância? A predominância tem relação com qual é a via que está sendo responsável pela liberação de energia para a realização daquele exercício. Então, quais são essas vias? A gente tem a via anaeróbica alática, a via anaeróbica lática e a via aeróbica. Vamos conhecer um pouquinho cada uma delas. Para que haja contração muscular, é claro que a gente precisa de energia. O nome dessa energia é ATP, é adenosina trifosfato. É uma molécula que tem no nosso organismo que vai ser quebrada e quando ela se quebra, ela libera energia para a gente poder fazer algum exercício. Tá? A gente já tem algum ATP, algum desse combustível guardado no nosso organismo. Onde que ele fica guardado? Principalmente no músculo e no fígado. Tá? Só que essas reservas, esse ATP, ele não é suficiente para realizar exercícios prolongados. A gente tem um estoque de ATP já pronto para exercícios muito curtos. E a partir daí, durante a própria realização do exercício, a gente precisa renovar esse ATP, refabricar esse ATP para poder continuar tendo energia para continuar fazendo o exercício. Ok? Então vamos ver a primeira das vias, a via chamada via da creatina fosfato ou a via anaeróbica alática. Essa via ela é predominante, ela é utilizada quando existe a contração muscular curta e de alta intensidade. Qual é essa contração muscular? É aquela dos exercícios chamados exercícios de explosão. Principal exemplo disso, halterofilismo. Quando o indivíduo vai fazer uma prova de halterofilismo e levanta aquele peso muito alto,
é um peso enorme, mas ele não vai ficar com aquele peso levantado andando de um lado para o outro durante vários minutos. Então, ele vai levantar aquele peso alguns segundos e vai jogar no chão. Ou seja, é uma via de extrema potência, de grande energia, mas com pouca duração. Você não consegue levantar um peso gigante durante muito tempo. Se você estiver conseguindo levantar um peso gigante durante muito tempo, significa dizer que você consegue levantar um peso ainda maior por um tempo mais curto. Tá? Então, a via anaeróbica alática é a via da creatina fosfato, é a via onde você vai realizar exercício de alta intensidade por no máximo 10 segundos, ok? Então, quais são os exercícios em que a gente tem predominância da via anaeróbica alática? Exercícios de alta intensidade, curta duração ou então momentos de intermitência do exercício. Se eu estou num combate, estou observando meu adversário e estou na guarda, e de repente eu resolvo atacar, nesse momento que eu ataco, eu estou usando a via anaeróbica alática. Eu estou indo com toda velocidade para cima dele, mas isso não vai durar muito tempo, ok? Vamos ver um exemplo de um vídeo onde a gente mostra bem essa via anaeróbica alática. Então aqui um vídeo do Wallace Lopes. Percebe que ele está observando o indivíduo, existem alguns momentos de... Então, cada vez que ele está observando o oponente dele e ele vai para cima, nesse momento é a via anaeróbica alática que está atuando de forma predominante. Ok? A outra via é a via do glicogênio muscular, a chamada via anaeróbica lática. Quando a gente fala lática, alguns de vocês já devem ter pensado, opa, lático deve ter a ver com ácido lático. Ácido lático eu conheço bem, porque durante o exercício, muitas vezes, eu começo a sentir dor muscular e acho que isso tem relação com ácido lático. Vamos entender então qual é essa via anaeróbica lática. É a via cujo combustível principal o que acontece é a glicólise anaeróbica, é uma via que vai ter uma duração um pouco mais prolongada do que a via anaeróbica alática. Então a duração dela vai de 10 segundos até cerca de 120 segundos, ou seja, 2 minutos. É uma via que ainda tem grande força, mas não é a força tão grande quanto a força da via anaeróbica alática. Então são exercícios ainda de alta intensidade, mas que você não vai conseguir manter por mais do que 2 minutos. Ora, se a gente parar para pensar, muitos dos nossos combates, principalmente os combates não profissionais, cada round vai ter em torno de 3 minutos. Se for categoria adulta, né? Se for categoria infantil ou categoria master, cada round tem 2 minutos. Então, boa parte a gente consegue fazer um round com bastante intensidade, já que é um tempo mais curto. Se a gente tivesse que fazer um round de 10 minutos, não ia dar para usar tanta intensidade, porque a gente não ia ter energia para isso. Um exemplo bom aqui de via anaeróbica lática. Vamos ver o vídeo aqui. Vocês percebem que nesse combate de MMA vai ter momentos muito prolongados, e é claro que com intensidade alta, mas não tão alta como seria da via anaeróbica alática. Percebe que esse momento aqui está durando já mais do que 10 segundos. Então já passou aquele momento de extrema potência, de extrema intensidade, mas ainda é um exercício de intensidade alta. Interessante aqui mostrar um gráfico de um trabalho, um artigo realizado com jiu-jitsu, mas que mostra bem isso, né? A dosagem do ácido lático no jiu-jitsu. Então, aqui, o que eles analisaram? O ácido lático antes do início de um combate, 1 minuto depois de um combate e 15 minutos depois do combate. Percebe como sobe o ácido lático durante o jiu-jitsu? E isso acontece porque houve, durante esse combate, muitos momentos, né, houve um predomínio da via anaeróbica lática e produção de ácido lático, com isso você consegue aferir o lactato. E a via oxidativa, a via aeróbica? Eu sei, né, como treino e como conheço muita gente que treina, a gente sabe como é chato para o lutador, para quem gosta de kickboxing, ficar fazendo um treino aeróbico, aquele treino mais prolongado, aquela corrida mais longa, aquele aquecimento mais prolongado. Será que isso serve pra gente como atleta de kickboxing ou não?
já que a gente está mostrando que combate a gente vai usar muita força, então eu vou usar muita via anaeróbica alática, muita via anaeróbica lática. E aí, eu uso a via aeróbica ou não durante um combate de kickboxing? Vamos entender o que é isso. A via aeróbica, chamada via oxidativa, é aquela responsável por dar cerca de 95% da nossa energia em repouso. Tá? Ela é a via predominante para exercícios de menor intensidade. Ela é uma via mais lenta, mas ela permite que a gente faça exercícios mais prolongados. Então, só para a gente relembrar em relação aos tempos, a via anaeróbica alática, ela ia ter como predominância exercícios de alta intensidade, mas de no máximo 10 segundos de duração. A via anaeróbica lática, exercícios ainda com intensidade alta, mas não tão alta quanto da via anaeróbica alática, e com duração um pouquinho mais prolongada, entre 10 segundos e 2 minutos. E aí, a gente chega na via oxidativa, na via aeróbica, que vai permitir fazer exercícios muito prolongados, muito mais do que 2 minutos. Mas, claro, ninguém consegue fazer exercícios muito prolongados com uma intensidade tão aumentada. Então, a via aeróbica, ela é aquela cuja o clássico exemplo é a maratona. São as corridas mais longas, as corridas de 10 km, de 5 km, são corridas que vão durar mais do que 2 minutos. Vamos ver aqui no Musical Forms. No Musical Forms, o exercício é claro que não é de tanta intensidade quanto num combate, tá? E ele tem uma duração maior, duração de uma música. Então, o clássico exemplo no kickboxing, a modalidade mais clássica do kickboxing para exemplificar a via aeróbica é o musical. Mas isso não significa dizer que quem só compete no K1, só compete no point fight, no light contact, não precisa da via aeróbica. Vamos entender por quê. O que vai acontecer em qualquer tipo de exercício é isso aqui. Tá? O que é esse gráfico? Esse gráfico vai mostrar a predominância da via, vai mostrar, na verdade, a participação de cada uma das vias, que estão aqui em cores, de acordo com o tempo de exercício. Então a gente percebe que num exercício muito curto, tá? Qual é a via predominante? É a via anaeróbica alática. Conforme o exercício vai ficando mais prolongado, a gente vai tendo como predominância o metabolismo oxidativo, ou seja, a via aeróbica. Quantos de vocês aqui já assistiram a alguma luta em que, ou conhecem algum lutador que é conhecido pela seguinte questão: ele vai e nocauteia nos primeiros segundos do combate. Legal. E se ele não nocautear? E ele perde o fôlego, ele morre e não consegue continuar o combate. Por isso que a gente precisa treinar a via aeróbica também. A via aeróbica, ela vai permitir para a gente continuar tendo, durante um combate, energia para poder usar em momentos certos aqueles momentos de explosão. Então, legal, eu não gosto de treinar aeróbico, eu só treino musculação e combate mesmo. Tudo bem, então você tem que ser bom mesmo para conseguir chegar no combate e nocautear nos primeiros segundos. Em 10 segundos você tem o máximo da sua potência de força, legal. Durante de 10 segundos a 2 minutos você cai um pouquinho a força, mas você ainda tem bastante força, que vai ser a via anaeróbica lática, e passou disso, já era, você tem que ter oxigênio para poder fazer seu exercício. Então, qual é a dica aí? E isso é extremamente importante para o treinamento. Não adianta treinar só musculação, treinar só técnica. Ótimo, se você tiver isso e você for muito bom em relação ao seu adversário, você vai nocauteá-lo nos primeiros segundos da luta. Passou esse período, você precisa de via aeróbica. Então tem que treinar aeróbico sim. E o que é o treino aeróbico? É aquele treino mais prolongado, de menor intensidade. Então é ficar caminhando no shopping? Não, não é isso. É um treino de menor intensidade, mas ele não é de intensidade leve. Então a intensidade tem que ser uma intensidade capaz de treinar a sua via aeróbica. Então, dá uma corrida mais prolongada, mas lembrar, são intensidades que você consegue manter por mais do que 2 minutos. Esse vai ser o treino aeróbico. E ele é extremamente necessário para você conseguir seguir um combate até o fim. Lembrando que a gente está falando aqui de round, mas nenhuma luta se faz com um round só, a não ser que você nocauteie antes.
Então, a gente sabe que a gente tem algumas modalidades que nem vale nocaute. Então vai ter que seguir 3 rounds, por exemplo, 3 rounds de 3 minutos são 9 minutos. Ah, tem um tempinho de recuperação ali, muito curto. Então a gente precisa ter um aeróbico bem treinado para poder conseguir fazer um esporte como o kickboxing, que é classicamente conhecido como um esporte anaeróbico. Vamos entender então o que é o consumo de oxigênio. A gente está falando de aeróbico a gente lembra de oxigênio. O que é o consumo de oxigênio, o VO2, que a gente ouve tanto o pessoal falar, né? O que é o VO2? O VO2 é o consumo de oxigênio. Então é a quantidade de oxigênio que eu estou consumindo para fazer determinado exercício. E aí, esse gráfico aqui mostra muito bem para a gente o conceito do VO2 máximo ou o VO2 de pico. O que é isso? Vamos entender isso aqui. Isso aqui é um teste ergométrico, desse que vocês estão acostumados a ver em esteira. Tá? Aqui é o início do teste, o indivíduo está em repouso, então percebam que a velocidade é 0. Aqui começa o teste e a velocidade, aqui nessas barras azuis, começa a aumentar até chegar no máximo. Em vermelho, cada pontinho desse é uma respiração e cada pontinho desse está mostrando, na verdade, qual é o meu consumo de oxigênio, qual é então o meu VO2, consumo de oxigênio. Olha só que interessante, conforme a intensidade do exercício vai aumentando, e aqui eu percebo isso por aumentos na velocidade do teste, ok? Conforme a intensidade vai aumentando, o meu consumo de oxigênio também vai aumentando, ou seja, quanto maior a intensidade do exercício, mais eu preciso de oxigênio. Até aí, ok. Só que chega num ponto que vocês percebem que apesar da velocidade aumentar, o consumo de oxigênio não aumenta. Ele fica meio que estabilizado. Esse aqui é o chamado platô de consumo de oxigênio. Ele é, na verdade, o meu VO2 máximo. O máximo de VO2 que eu consigo mobilizar, ou seja, o máximo de oxigênio que eu consigo consumir. Isso está diretamente relacionado à minha capacidade aeróbica. Então, quanto mais exercício eu estou fazendo, quanto maior a intensidade do meu esforço, maior vai ser o meu consumo de oxigênio. Por isso se fala tanto em VO2. Ah, tem que aumentar o VO2, tem que melhorar a potência aeróbica. É isso que a gente está falando. E daí, a partir desse VO2, eu consigo classificar a intensidade do exercício. Tem algumas formas, uma delas é com o consumo de oxigênio, o que pra gente no dia a dia não é tão simples, já que a gente não tem equipamento, né, nos centros de treinamento para poder fazer isso, mas tem uma coisa que a gente pode utilizar, que é a escala de Borg. O que é a escala de Borg? É a sensação subjetiva de cansaço. Então, a escala de Borg modificada, ela vai de 0 a 10, você pergunta para o indivíduo, de 0 a 10 qual é o seu grau de cansaço? Ah, meu grau de cansaço é 2. Se o seu grau de cansaço é 2, de 0 a 10, significa que a intensidade do seu exercício ainda está baixa. Ah, minha nota de 0 a 10 para o exercício que eu estou fazendo agora é 8, é 9. Então a intensidade do meu exercício está sendo alta. E percebam que essa escala de Borg, essa noção, né, essa sensação subjetiva de cansaço, ela está diretamente relacionada ao consumo de oxigênio, na verdade, a quantos por cento do meu VO2 máximo eu estou consumindo naquele momento. Vamos perceber aqui um exemplo, um vídeo, onde a gente vai olhar como analisar o consumo de oxigênio do indivíduo durante um combate. Esse é um projeto, um teste que eu fiz com o André Fernandes já há muitos anos atrás, lá no Instituto de Traumatologia. Eu sei que o vídeo não está dos melhores, mas eu sempre gosto de mostrar por conta do seguinte: você percebe que esse atleta aqui, que é o Diego Nunes, que é um atleta de MMA, ele está realizando os golpes, né, com uma máscara. E com essa máscara a gente está medindo o consumo de oxigênio dele. Então a gente vai percebendo exatamente como se comporta o exercício, como o indivíduo se comporta quando está realizando os movimentos do combate. Então aqui ele dá socos, ele dá joelhada, ele dá chute, pisão, e a gente vai quantificando o consumo de oxigênio dele por uso dessa máquina. É claro que isso não está disponível comercialmente, isso foi um projeto de pesquisa que a gente fez, a gente consegue analisar muito bem as curvas metabólicas do atleta.
E a gente chegou a publicar um relato relacionado a essa metodologia que a gente estava propondo. E a gente percebe aqui, é outra coisa que eu quero chamar bastante atenção de vocês, o consumo de oxigênio. Perceba aqui no VO2 o seguinte: mesmo indivíduo fazendo um teste de esforço com cicloergômetro de braço, ou seja, um exercício só de braço, correndo na esteira e simulando uma luta. Percebam que fazendo a luta, fazendo a simulação de combate, o consumo de oxigênio foi maior do que durante um teste ergométrico convencional esteira e durante um teste ergométrico só de braço. Então seria extremamente importante a gente estudar o indivíduo durante a prática do exercício dele, da modalidade que ele vai competir. Porque a partir daí a gente consegue entender, por exemplo, isso que eu falei anteriormente. Por que fulano estava tão bem treinado e morreu na luta? Morreu na luta porque não conseguiu alcançar um VO2 mais alto. Porque está com um sistema aeróbico mal treinado. Então não adianta treinar 1000 golpes perfeitos se você não conseguir manter a sua capacidade aeróbica durante um combate. Então aqui mostrando bem como que se comporta o VO2 durante o exercício. Aqui são vários rounds, o VO2 está em vermelhinho, aí você percebe, começou o exercício, o consumo de oxigênio sobe, parou o exercício, o consumo de oxigênio cai, e assim vai subindo, descendo, subindo e descendo. Então a gente tem que ter gás, que é o termo que a gente usa. Esse gás na verdade é o oxigênio, para a gente poder fazer um exercício, poder seguir um combate até o fim, e não ficar dependendo de nocautear alguém no início do combate. Ok, mas Renata, a gente não tem como medir o consumo de oxigênio. O que eu posso fazer, já que eu não tenho como medir o consumo de oxigênio? Bom, tem algumas formas. Existe maquininha para testar lactato, é uma possibilidade, mas existe também o que é mais simples para a gente, que é a frequência cardíaca. Hoje em dia tem várias formas de analisar a frequência cardíaca, tem relógio que mede frequência cardíaca, tem faixa peitoral que mede frequência cardíaca, pode jogar para o celular, pode jogar para um relógio, enfim, tem várias formas. E a gente percebe aqui, esse gráfico mostra o seguinte: a intensidade do treino baseada em percentual da frequência cardíaca máxima. Para quem não sabe, a fórmula de frequência cardíaca máxima é 220 menos a idade. Então, se você tem em torno de 30 anos, 220 menos a idade, a sua frequência cardíaca máxima deve ser perto de 190. Percebe que durante aqui um treino, são vários treinos de kickbox, cada S desse aqui é um treino de kickbox, e percebe que a frequência cardíaca, durante o treino de kickboxing, a gente fica com uma frequência cardíaca em torno de 80% do nosso máximo. O que significa isso? Significa que o treino é um treino intenso. A gente está em 80% da frequência cardíaca máxima, então a gente está perto de 80% do nosso máximo de exercício. Mas apesar de ser 80%, não é 100%. Por que não é 100%? O treino não dura 10 segundos. E a gente já viu que a nossa força máxima, a gente só consegue manter em torno de 10 segundos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a maior parte do nosso treino de kickboxing é um treino aeróbico. Mas eu dei o máximo. Você deu o máximo e consegui fazer um treino com duração de 50 minutos, 1 hora, às vezes até mais. Então, o nosso máximo vai ser relacionado à duração do treino. Eu dei o soco mais forte do mundo. Ok, mas o soco mais forte do mundo ele vai durar menos do que 10 segundos. Se eu tivesse como ficar mantendo socos muito fortes durante 1 hora, esses socos não iam ser tão fortes quanto aquele soco que foi um único soco, ok? E aí, desses conceitos de vias metabólicas, de vias de ressíntese de ATP, vem também a questão de o que eu estou gastando. Muitas das pessoas que vão fazer kickboxing, que vão procurar vocês na academia para fazer kickboxing, elas não estão querendo ser campeões mundiais de kickboxing. Elas estão querendo perder peso, estão querendo fazer exercícios de uma forma mais agradável, mais lúdica, menos com aquela coisa de se ficar simplesmente levantando peso ou correndo numa esteira. E se a pessoa tem como objetivo a estética, a perda de peso, é importante você que vai ser professor dela entender esse gráfico aqui. O que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando o seguinte: de acordo com
o percentual do VO2 máximo, ou seja, de acordo com a intensidade do exercício, qual é o percentual, quanto que a gente está queimando de gordura. Quando a gente está fazendo exercício, a gente quer queimar gordura, se o objetivo for estético. Então percebe, e gordura aqui é o gráfico em vermelho. Então os exercícios menos intensos são aqueles que proporcionalmente queimam mais gordura. Então, se o indivíduo só ficar fazendo exercício de musculação, por exemplo, exercício de alta intensidade e curta duração, ele vai queimar pouca gordura, pelo menos durante aquele exercício. É claro que hoje em dia a gente já conhece que a musculação, ela permite um gasto metabólico muito alto após o término dela. Por quê? Mais músculo queima mais energia. Então você vai ter uma massa muscular maior e você vai queimar mais energia. Mas durante a prática de exercício, quem vai queimar mais gordura são os exercícios de intensidade moderada e duração mais prolongada. Bom, então a gente já viu aspectos relacionados à fisiologia do exercício, voltado para o kickboxing, mas todos vocês que estão aqui agora com faixa preta vão poder começar a dar aula, né? Vão ter os seus alunos. Então tem alguns aspectos da fisiologia que podem ajudar a conquistar alunos e manter alunos. Vamos entender quais são eles. O primeiro deles, e é um dos motivos pelos quais muita gente começa a praticar kickboxing, é justamente o controle do peso ou o emagrecimento. Muita gente não gosta das atividades convencionais de academia, musculação, correr na esteira, acha chato, monótono e vai procurar a luta por conta disso. Na verdade, essa é a maioria dos alunos que vão procurar a luta. A maioria não quer fazer combate, não quer competir, a maioria quer perder peso ou manter o seu peso. Então, para isso, existe uma forma. Vamos ver qual é a forma do gasto calórico. Ou seja, se o aluno vai perguntar para você: professor, eu quero fazer essa aula, mas dá para emagrecer mesmo? Quantas calorias eu vou queimar? Vamos entender como é que é isso. Bom, existe essa fórmula então do gasto calórico, que vai ser o número de MET vezes o peso, no caso é o peso do aluno em quilos, vezes a duração da aula em horas. Legal. Bom, peso, ok, você sabe o que é isso, é só pesar o aluno, esse é fácil. Duração, a duração da aula também é simples. Agora, MET. O que é esse MET, que eu não tinha falado até agora? Bom, MET é o equivalente metabólico. O que é o equivalente metabólico? A gente falou já bastante sobre consumo de oxigênio, sobre VO2, e eu não tinha falado sobre equivalente metabólico. O MET é o consumo de oxigênio de um indivíduo em repouso. Esse consumo de oxigênio vai ser 3,5 ml de oxigênio por quilo de peso por minuto. Não precisa guardar esse número. O que você precisa saber é que o MET é o consumo de oxigênio em repouso. E qualquer exercício que eu faça, qualquer atividade que seja diferente do repouso, eu vou estar consumindo um pouco mais de oxigênio, ou muito mais de oxigênio, do que eu estaria consumindo em repouso. Tá? Renato, como é que eu sei qual é o número de MET do kickboxing, ou da corrida, ou da natação? Bom, para eu saber exatamente o número de METs em qualquer atividade, eu precisaria fazer um exame com aquele equipamento de consumo de oxigênio, ou seja, uma ergospirometria, para saber qual seria o consumo. Então eu já caí num problema de novo, porque eu não tenho esse equipamento. Não precisa se preocupar. Existem várias tabelas mostrando quanto de consumo de oxigênio é o esperado para a atividade do dia a dia, como varrer, fazer compras, lavar roupa. Existem também tabelas específicas para exercício, então fica muito mais fácil. E a gente já sabe qual é o consumo de oxigênio, qual é o número de MET esperado para um treino de kickboxing. Qual é esse valor? Esse valor é de 9 MET. Então, se eu pratico kickboxing, uma intensidade razoável, uma intensidade esperada para uma aula de kickboxing, eu posso usar essa fórmula. Então vamos imaginar o seguinte: um aluno seu com 70 quilos vai fazer uma aula com duração de 1 hora. Eu já sei que o kickboxing tem um número de MET de 9 MET. Então fica muito fácil, joga na fórmula e esse indivíduo vai gastar 630 calorias durante um treino de kickboxing. Poxa, legal, então dá para perder 630 calorias? É isso aí. É claro que aqui a gente está fazendo uma estimativa para o indivíduo de 70 quilos, mas é só jogar na fórmula. Em geral, dificilmente o aluno vai gastar menos do que 500 calorias num treino de kickboxing com uma intensidade como a que a gente costuma fazer nas academias, ok? Então isso é um detalhe
importante para você poder falar para o seu aluno, olha, você quer perder peso? Legal, então você vai ter que fazer dieta sim, mas você vai ter que fazer o kickbox e durante a aula você vai perder em torno de 500 a 600 calorias, dependendo, é claro, do peso desse indivíduo, ok? Vamos lá. Esse aqui é para mostrar exatamente essa questão do consumo de calorias. Aqui foi um treino só de boxe, então só braço. Se é só braço a gente gasta menos, né, do que se for um treino de braço e perna e um treino de 50 minutos. Perceba que o consumo calórico aqui está em verde. Esse consumo começa no zero, claro, né? A gente está começando a medir e ele vai aumentando durante um treino de boxe só e aqui o treino acabou. O treino acabou, mas continua tendo um consumo. Por quê? Existe um consumo após o treino ainda, né? Que é o chamado EPOC, e esse consumo ele vai ser mantido ainda alguns minutos ou às vezes até algumas horas, dependendo da intensidade do treino. Então isso também é interessante. Os treinos de força, eles têm esse consumo mais prolongado, mesmo após a interrupção do treino. Bom, isso aqui a gente já comentou, como calcular o número de MET, né, normalmente pelo cálculo direto da ergospirometria. E hoje em dia a gente tem também a opção de aferir o gasto calórico pelo frequencímetro. Então você também pode, para estimular os seus alunos, para motivar os seus alunos, falar, amanhã no treino, quem tiver frequencímetro que mede o gasto calórico, traz. E o aluno vai ver que no final da aula ele vai ter gasto 500, 600 calorias no final de uma aula. O boxe, então, gasta em torno de 9,8 a 11,2 quilocalorias por minuto. É claro que aqui não está normalizado para o tempo, mas como a gente está falando para o peso, mas como a gente está falando de kickbox você já sabe, você pode usar aquela fórmula do 9 vezes o peso vezes o tempo em ondas. E aqui o que eu falei lá no início da aula sobre preciso treinar aeróbico ou não preciso treinar aeróbico. Então agora aqui uma evidência mostrando isso. Claro que eu estou falando de boxe, porque boxe é a modalidade que mais tem estudos, é a modalidade mais clássica de combate, que mais foi estudada, até porque foi muito difundida na Inglaterra. Mas o que a gente percebe aqui é o seguinte, o consumo de oxigênio vai influenciar a performance no boxe, justamente por aquilo que eu falei anteriormente. Você precisa ter, a gente fala gás popularmente, mas precisa ter um aeróbico bem treinado para poder chegar ao final de um combate, a não ser que você tenha certeza que você vai nocautear alguém no início. Bom, e aqui um estudo bem interessante, específico para kickboxing, não é um estudo antigo, publicado em 2014, que fala sobre os efeitos de 5 semanas, só 5 semanas então, de treinamento de kickboxing sobre o fitness, sobre as aptidões físicas. E o que a gente percebe aqui? Um aumento importante do consumo de oxigênio, um aumento da potência aeróbica e melhoras também de índices de fadiga, índice de potência muscular, ou seja, em 5 semanas de kickbox o aluno já melhora bastante. Não só no consumo de oxigênio, ou seja, melhora o VO2, melhora a disposição, mas melhora também a potência muscular. Lembrando que nesse estudo foram 5 semanas, 3 sessões semanais de 1 hora, ou seja, 3 horas por semana só. Ninguém ficou se matando fazendo kickbox de manhã, de tarde e de noite. Melhora também a agilidade, a velocidade, a flexibilidade. Então, são dados muito interessantes mostrando melhoras do kickbox. Outra coisa interessante. A prática de esportes de combate melhora a densidade mineral óssea. O que significa isso? Em termos populares, o osso fica mais duro. Tá? Então diminui a chance de fraturas. Isso é interessante porque o indivíduo pode manter isso para a vida adulta. E aí diminui a chance de osteoporose, diminui a chance de fraturas, que são um risco muito grande, principalmente na população mais velha. Esse é um outro trabalho legal, interessante, uma revisão dos efeitos da prática de artes marciais sobre a saúde. Quais são esses efeitos? O que esse estudo mostrou? Algumas coisas eu já comentei. Melhora da capacidade aeróbica, melhora do equilíbrio, melhora do percentual de gordura, da força e da flexibilidade. Mas tem outras coisas. Redução de quedas em idosos. Então, idoso pode... Chegou uma pessoa mais velha para treinar comigo. Pode? Não pode?
Pode, é claro que precisa ter alguns cuidados, precisa ver se essa pessoa está liberada pelo médico para fazer esporte de combate. Nem sempre vai ser legal fazer o combate especificamente, mas o treino pode ser feito. Melhora a sensação de bem-estar. E outra coisa que muita mãe vai na academia e fala assim, meu filho queria fazer luta, mas eu acho que ele já é muito agitado, já briga com os colegas na escola e vai brigar mais ainda. Não, os trabalhos mostram que a prática de artes marciais reduz a agressividade. Então pode ser uma boa estratégia para o filho que é mais agitado, que briga na escola. Então esse é um dado que você tem que ter também para poder conversar com a mãe dos seus alunos. Bom, vamos falar um pouco sobre a prática não competitiva do kickbox, que é a maior parte dos alunos. Tem uma vantagem muito grande, a gente ouve muito falar esporte individual, combate, artes marciais são esportes individuais, mas ninguém treina sozinho, então melhora muito a socialização dos indivíduos. Tá? E tem estudos mostrando isso, desde criança até adolescente e adulto, mostrando que a socialização e treinar com colegas melhora a capacidade física e melhora vários outros fatores. E outra coisa extremamente importante é treinar o que você gosta de fazer. Não adianta, a gente vê muito na televisão, o melhor esporte é a natação, o melhor esporte é a corrida, vai caminhar na praia, mas isso não é o que todo mundo gosta de fazer. E não há dúvida que o melhor exercício é aquele que você gosta de fazer, porque os benefícios do exercício eles estão diretamente relacionados a não faltar, ou seja, a assiduidade, a frequência com que você treina. Se você treina alguma coisa que você não gosta, você vai parar muito rápido. Então, encontrar o exercício que é aquele que a pessoa gosta de fazer é a maior chance de sucesso para obter os benefícios relacionados à prática de exercício. Isso não é diferente com as artes marciais. Então, é claro, tem também a vantagem de conquistar alguns objetivos e disso você conseguir levar isso para a vida fora dos tatames ou dos rings. Ok, já falamos de vários benefícios relacionados à prática do kickbox, falamos sobre a fisiologia, mas tem risco? Tem risco. Quando eu mostrei no primeiro slide dessa aula justamente quais são as características das artes marciais, eu falei sobre intensidade alta, intermitência e risco de lesão. Então, existe risco de lesão? Existe. Por que a gente vai falar sobre isso? Tem que saber que existe o risco e tem que saber se proteger. Então, é extremamente importante usar equipamento de proteção. Esse estudo aqui é um estudo em kickboxers profissionais na Austrália, durou 16 anos esse estudo. Olha que interessante. Um estudo de 16 anos com os atletas profissionais de kickboxing na Austrália. 16 anos. Qual foi o número de lesões encontradas? Só 382 lesões. Renato, mas 382 é muita coisa. Será que é para 16 anos, com todos os profissionais? Eu acho que não é tanta coisa assim. Mais importante ainda, dessas 382 lesões, perceba que 51% delas foram em cabeça e pescoço, 40% em extremidades inferiores, ou seja, em pernas, o que é extremamente fácil de entender, porque a gente chuta, né? Então é extremamente comum, e algumas outras lesões em outros lugares, como membros superiores e tronco. E aqui, a gente percebendo, a frequência de lesões, aqui mostrando o número de lesões a cada 1000 lutas. Né? Cada 1000 lutas, 25 lesões de perna. É muito pouco. E a gravidade dessas lesões? Renato, são 382 lesões, mas se todo mundo morreu com elas é muito grave. Sim, mas não foi isso que aconteceu. Dessas 382 lesões, 151 delas foram lesões superficiais. Arranhões, machucados sem corte. Tá? Então, hematomas, arranhões, nada que sangrasse. Dessas 382 lesões, 95 lesões abertas. Então, 95 lesões abertas em 16 anos. É pouca coisa. 25 fraturas em 16 anos. Não chega nem a 2 fraturas por ano em atletas profissionais. Aqui, um estudo no Muay Thai mostrando um fato interessante.
quanto mais profissional é o atleta, né, comparando com iniciantes, amadores e profissionais, maior é o número de lesões, contusões. E fraturas também vão ser mais frequentes em atletas profissionais. E aqui mostrando também em relação à área do corpo que é machucada. E a gente percebe que os profissionais se machucam mais na cabeça e o atleta iniciante, ele se machuca mais em membros inferiores, ou seja, lesões menos graves. Então isso são dados interessantes para você mostrar para a mãe, para o pai, ou até mesmo para um atleta, para um potencial atleta que está começando a treinar, mas aquela pessoa que chega na academia e fala assim, poxa, eu queria fazer isso, mas eu tenho medo de me machucar, eu sou médico, sou advogado, enfim, tenho uma outra profissão qualquer e não quero me machucar. E aí, eu vou me machucar? Tem risco? Tem risco. Agora, não é tão frequente assim. Acho que esses dados são interessantes para você que vai estar dando aula, conhecer e mostrar para o seu aluno. Outra coisa importante é o risco de lesões maxilofaciais, né? Soco no queixo, lesão de dente, e aí extremamente importante o uso do capacete e do protetor bucal. Eu sei que muita gente não gosta de usar. Normalmente quando eu dou essa aula presencial, sempre tem alguém falando assim, mas quando eu treino sem capacete eu foco mais, eu treino melhor. Tem que treinar com capacete, não tem jeito, porque o nosso cérebro ele fica solto dentro do crânio. E quando você recebe um trauma direto no crânio, esse trauma vai ser levado para o cérebro também. Então, existem vários estudos mostrando risco de demência, de lesões degenerativas do sistema nervoso central relacionadas a golpes na cabeça, e o capacete, sem dúvida, diminui a chance dessas lesões a longo prazo e, é claro, das lesões a curto prazo também, porque um soco bem dado pode gerar sangramento intracraniano, inclusive. Então, capacete é material obrigatório tanto para treino quanto para competição. Em relação a trauma dentário, a gente percebe que o kickboxing tem uma frequência razoável, maior do que no boxing, do que no Muay Thai e do que no Taekwondo. O Taekwondo é a modalidade que mais usa material de proteção. E aqui a importância do capacete. O que a gente está vendo aqui nesse estudo? A aceleração, quando o indivíduo usa capacete, usa mais material de proteção, a aceleração do golpe recebido vai ser muito menor. Então a chance de lesão é menor também. Então, concluindo essa aula. Bom, a gente mostrou vários benefícios da prática de artes marciais para a saúde. Não falei aqui em momento nenhum que tem que praticar kickboxing para ser o melhor do mundo. A ideia é generalizar a prática, aumentar o número de praticantes, ter mais alunos, que deve ser o objetivo de vocês. Poucos dos seus alunos vão ser campeões brasileiros, talvez um ou outro cheguem a ser campeões mundiais, mas você vai ser professor, então você precisa difundir a arte do kickboxing e saber os benefícios para a saúde e nunca deixar de apenas usar esses benefícios, mas sim de maximizar o potencial da sua aula. Então não esquecer do material de proteção. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigada.